Então, vamos começar a gravar aqui. É, nós estamos na etapa de carregamento das vigas. Tá ok? Aí está fazendo diagrama de momento fletor e diagrama de esforço cortante das vigas. E tem que confeccionar a folha resumo das vigas. Sobre a folha resumo, vou colocar aqui alguns detalhes que tem que ter. Vou botar aqui observações. Carga discriminada. Aí você pode fazer uma legenda antes e depois e só passando as informações. Vou botar um exemplo aqui. Se for pilar nas extremidades, a gente vai considerar engastado, que vai ser o momento de engastamento dos pilares. Então, você vai passar o carregamento discriminado da seguinte forma. Peso próprio, né? A gente pode discriminar por vão também. O peso próprio vai ser igual. E aí vocês vêm para a próxima camada, que seria a alvenaria. A alvenaria vai ser diferente por vão. Alvenaria. Aí nós vamos ter descarga de laje. Que é diferente por vão. Quando não tiver, vocês colocam zero, né? Descarga de laje. E, no nosso caso, tem ainda capa de concreto. Nós estamos usando laje pré-moldada. Então, na direção que não tem, que ela não descarrega, eu posso ter capa de concreto. Quando for zero, você põe zero e você pode fazer essa legenda aqui inicial ou pode ir lá em cada folha de viga e colocando isso. É importante ter uma mesma ordem, né, para a gente que estiver fazendo a leitura saber o que é cada uma dessas coisas. Aqui também é importante botar as cotas, né? Botar as cotas. E também é importante, eu posso ter esquecido de falar, identificar os apoios. P1, P2, P28,
P33, P57, sei lá. Você tem que identificar quais são os apoios para poder olhar lá no painel de laje e entender que viga é essa. E aqui você coloca V1, 20 por 40 ou 20 por 50, depende do tamanho dela. Então, tem a identificação da viga, tem a discriminação dos carregamentos, né? Eu achei interessante também, teve um grupo que colocou, ao invés de fazer um outro desenho com ele discriminado, coloca aqui a soma. Na última camada, eles colocam a soma por trecho. Então, fica mais fácil de enxergar, né? E economiza um desenho. Aqui coloca a soma. Tudo bem? Esse aqui aí aproveita, já a discriminação do carregamento nessas 4 camadas. Na última camada, a soma por trecho. Mas isso aí é sugestivo ou eu posso fazer um desenho separado com a soma? Pode fazer um desenho separado com a soma. Eu achei interessante isso aqui porque economiza o desenho, Beleza. né? Mas se já fez, ok? Estou falando que eu vi que esses grupos é sempre bom que alguém vem trazendo uma ideia nova. Eu tinha esquecido, acho que eu tinha esquecido de falar da identificação dos apoios, né? Os apoios têm que ter nome. Eles vão vir lá da planta de forma. Então, pode ser uma viga, em vez de repente, um desses apoios aqui pode ser a V ou V33, em vez de pilar. Nesse caso aqui, está apoiando em pilar. Só observar que se nas extremidades for pilar, eu vou engastar, para poder achar o momento de engastamento dos pilares. Tudo bem? Aí, vai vir aqui a viga. Novamente, os apoios. Como você botou as cotas lá em cima, esse aqui eu vou usar as cotas de outro jeito. Só um instante aqui. Voltando aqui. Então, aqui vai vir um diagrama de momento fletor. Normalmente, né, vão ter momentos positivos e momentos negativos, igual a vida. Então, aqui também vai ter momento negativo se for pilar. Vai acontecer isso aqui. Supondo que todos os vãos tenham momento positivo, pode acontecer de algum vão não ter momento positivo. Então, eu vou chamar esses momentos aqui de N1, N2, N3, N4 e N5 são os momentos negativos, e aqui M1, M2, M3 e M4 são os momentos positivos. Vou precisar, então,
dos valores, né, que vocês vão obter. Pode ser usando o F-Tool, que é o mais comum. E aqui vão ser necessário essas informações de cota aqui, ó. Aqui onde ele corta o eixo, eu preciso saber também. Aqui onde que ele é o máximo, né? Essas distâncias aqui, essas cotas aqui. Lá no gráfico de cima, eu coloquei as cotas dos vãos, e aqui eu estou colocando as cotas de interceptação, onde o fletor é 0, onde o fletor corta o eixo. Eu vou precisar disso aqui para o tamanho da armadura de flexão. Então, esse segundo gráfico vai vir com essas cotas aqui. Ok? Além dessas cotas, vai ter que vir, eu vou destacar aqui de verde, a posição do momento máximo positivo. Momento máximo negativo, tá? Então, quando tiver momento máximo positivo, tem que vir a cota dele, né? Isso aqui é a posição, o cota do momento máximo positivo. Quando tiver, né? Em algumas vigas, esse diagrama pode ficar todo na parte de cima, não tem momento positivo, né? Em algumas vigas pode não ter momento positivo. Mas quando tiver, vocês colocam essas cotas aqui. Cuidado, aqueles cuidados básicos, para a linha não passar em cima de letra, né? Para não dar nenhum erro de leitura, etc. Tudo bem aqui? Por último, o diagrama do esforço cortante. Então, nós vamos ter a viga, os engastes, e os diagramas de esforço cortante. Esse é mais simples, né? No caso aqui, ele vai fazer essa costura aqui. Uhum. Lembrando que essa cota aqui vai ser a cota do momento fletor máximo positivo. É a mesma cota, né? Esse aqui é o diagrama de esforço cortante. Eu vou precisar dele para dimensionar os estribos. E aí eu fechei a folha resumo das vigas.
Alguma dúvida sobre a folha resumo das vigas? Fazer isso para todas as vigas. Se a viga ficar muito grande, você pode botar você pode botar no modo paisagem, né? Se a viga ficar muito grande. Depois que a gente fechar essa folha resumo das vigas, nós vamos ter que passar para dimensionamento da armadura de flexão. E aí vão ter duas situações. A primeira delas é viga da estrutura de contraventamento. Quando eu estava fazendo contraventamento, eu já especifiquei base e altura, né? Já estão especificadas, então eu não vou alterar. Por quê? Porque eu calculei o alfa com base nessas informações, né? Não alterar porque eu calculei o alfa com base nessas informações. E eu vou ter as vigas contraventadas. Nas vigas contraventadas são as vigas que não são da estrutura de contraventamento. Aí, nesse caso aqui, eu vou otimizar a altura para o domínio 3. Eu vou otimizar a altura para o domínio 3. Né? Na viga de contraventamento, eu só verifico o domínio. Verifico o domínio e o AS mínimo, que é a área de aço mínima. Né? A área de aço mínima é igual a uma taxa de armadura, né? Vezes B, vezes H. Eu não lembro de cabeça, mas qual que é o FCK de vocês? 40 MPa. Acho que o FCK de 40, a taxa de armadura é 0,23%. Tem que ver na norma, né? Verificar isso aí. Verificar na NBR. Se for 0,23%, a S mínimo, se eu não me engano, é 0,23%. O S mínimo vai ser 0,23 dividido por 100 vezes as nossas bases são 20 vezes H. Para as vigas 20 por 50, né? Para a viga, todas aquelas vigas 20 por 50, o AS mínimo vai ser 0,23 de 100 vezes 20 vezes 50,
que vai dar 2,3, né? Para as vigas 20 por 50, o AS mínimo é 2,3 centímetros quadrados. E aí isso pode corresponder a, dependendo da bitola, se for ferro de meio, a dois fios de 12, né? 2 fios de 12,5. Ou se for ferro 10, equivale a 3 fios de 10. Basicamente, a armadura mínima vai ser uma dessas duas aqui, né? Para 20 por 50. Então, vou pegar as vigas 20 por 50, vou verificar os momentos, vou verificar a armadura mínima. Se as vigas não forem de contraventamento, eu vou otimizar a altura. Então, tem essas duas situações aqui, né? Situação 1, situação 2. Basicamente, essas vigas para momento de característico menor que 30 quilonewtons por metro, vai dar armadura mínima para a viga toda. Se isso aqui for o máximo, né, for o maior da viga. Ok? A gente... Então, vou pegar... Alguém tem algum diagrama pronto aí para pôr no grupo? De uma viga dessas aí, de 20 por 50? Algum grupo já fez? Meu grupo fez, professor, mas ele é a viga de 30 por 70. 30 por 70? Nossa, a viga é estúpida, hein? Por que ela tá desse tamanho? Era para poder travar a estrutura. Hum, tá com o diagrama dela aí? Sim, tem alguns. Coloca aí no grupo. Tá. Coloca em PDF que fica mais fácil para mim. Você tem PDF? Não. Qual que é o momento máximo? Fala para mim. Momento máximo. Deixa eu pegar uma viga aqui. Da nossa viga 2, o momento máximo deu 14,81. Só isso? Foi. Que a carga dela não é tão grande. Aí você nem vai ter graça. Vai ser 2 Vixe, fios de então pegar 12 de fora a fora. Só exemplificando aqui para vocês. Momento máximo 14,81. Achei uma aqui de 21,1. Também não vai dar graça. Vamos colocar aqui. Momento máximo 21,1. Professor, coloquei uma lá no grupo lá. De quanto? O momento máximo. 57. Bom, melhorou. 57. Vamos pegar ela lá no grupo. Aqui. Hoje eu vou ter que fazer um intervalo aqui porque minha filha vai ter aula pelo Zoom, acredita nisso? Vamos pegar aqui.
57, ia logo na cabeça do pilar, né? Vamos pegar aqui. Tá aqui a viga. Um exemplo. Essa viga é quanto por quanto? Base e altura. 20 por 60. 60? Isso foi por causa da inércia? Sim. É o quê? Viga 1, viga 10, viga o quê? Viga, a gente nomeou 108. Viga 108. Então, o momento máximo antes de mais nada, o AS mínimo vamos colocar aqui, armadura mínima. Vai ser 0,23% de 20 por 60. Vai ser 0,23 vezes 12, né? Vai dar 2,76. 2,76 centímetros quadrados de área de aço. Dá 3 φ de 12 isso aqui. Ok? Só um momento aqui. Pessoal, vou fazer um intervalo aqui, que eu tenho que ajeitar lá agora a aula remota da minha filha. Ao mesmo tempo, 2 aulas. Só vou parar aqui a gravação e a gente volta daqui a pouco. Vamos continuar aqui. Eu espero que estejam me escutando, né? Nesse exemplo aqui, o momento de cálculo vai ser 5,750, já em quilonewton por centímetro, vezes 1,4. Ok? Você coloca 5,750 vezes 1,4, dá 8.050 quilonewton vezes centímetros. Esse 57 aqui deve estar em quilonewton vezes metros. Aí eu já passo para quilonewton vezes centímetro. Eu lembro lá do concreto 1 que o MSD é igual a 0,85 de FCD vezes a base vezes 0,8 x que multiplica D menos 0,4x. Eu posso pegar essa parte constante aqui que multiplica x, né? No caso, a viga de vocês é 20, a base.
Então vai ser, essa parte constante aqui vai ser 0,85 vezes FCD vai dar 2,86 kN por centímetro quadrado vezes 20. Então essa parte constante vezes 0,8, né? Vezes 0,8. Vou pegar o parte constante, então fazendo as multiplicações, 0,85. Essa parte aqui vai dar 38,857. Arredondando. De modo que o MSD para a base 20 e o FCK 40, né? Vai ser 38,857 vezes x, que multiplica D menos 0,4x. Ou eu posso simplificar ainda, MSD é igual a 38,857 vezes D vezes x menos essa parte aqui também não vai mudar, que é 15,543 x ao quadrado, né? Se eu não mudar o FCK nem a base, essa parte aqui não muda, né? Essa parte aqui é o MSD que vai entrar para cada viga. Eu só vou mudar essa dependendo do D. Então, no exemplo que eu tenho aqui, o MSD foi 80,50. Eu coloco aqui 80,50. Vamos colocar a equação logo de uma vez toda, né? Esse aqui passa para o outro lado, fica positivo. Passando para o outro lado da igualdade, fica 15,543x ao quadrado, menos, que é esse aqui, né, que vai passar para o outro lado da igualdade, 38,857 vezes dx, mais o MSD, tudo isso é igual a zero. Isso aqui fica uma equação de segundo grau que eu tenho que achar a raiz, que é o x. Então vamos... primeira tentativa. Qual que é o ferro longitudinal que vocês estão usando aí? Estão me escutando ou vazaram? Qual que é o quê? A bitola da armadura longitudinal. Mas a gente não determinou isso ainda, não. Então eu vou chutar 12,5. Chuta aí para mim um estribo. Qual que é o estribo que vocês estão usando?
Qualquer um aí pode chutar. Chuto 6, professor. 6,3. Quantas camadas? Quantas camadas? Chutar 2. 2. Botar 2 camadas. Então, 12,5 milímetros. Cobrimento. Vamos botar 4 centímetros. A viga está grande. Vamos proteger a armadura, né? Feito isso, D1 vai ser 4 de cobrimento, mais 0,63 de estribo, mais 1,25 de bitola, mais 1 centímetro, que é a metade da distância entre a primeira e a segunda camada. Isso aqui vai dar 4,63 mais 2,25, vai dar 6,88 centímetros. Então, o D vai ser H menos D1. A viga de vocês está com 60 centímetros. 60 menos 6,88. Vai dar 53,12. Então, eu tenho D igual a 53,12. Vou até guardar isso aqui na memória. Então, a minha equação, vou pegar ela aqui, lá de cima. A minha equação genérica, em função do D e do MSD, é essa daqui. Isso aqui não vai mudar. Então, para esse exemplo que eu tenho aí, como fica a minha equação? 15,543x ao quadrado menos o 38,857 vezes D. Quanto que dá? 2.064,084 x mais o momento que era 80,50. Tudo aqui é igual a zero. Então ficou uma equação de segundo grau. Você tem que achar as raízes. Quanto que dá a raiz disso aí? Ó, o x aqui dá 4,021. Isso implica que o kx, que é x sobre d, o d 53,12, vai dar 0,0756. Isso aqui é domínio 1. Bom, o Z
é igual a tá aqui o Z. D menos 0,4x. Então, o Z vai ser D menos 0,4 de x, que vai ser 53,12 menos 0,4 vezes 4,021. O Z dá 51,436. Então, o KZ, que é Z sobre D, vai dar 0,968. Com esse KZ, eu finalmente dimensiono a área de aço. A área de aço vai ser o MSD sobre KZ vezes FYD vezes D. Então, 80/50, né? Dividido por 0,968 vezes 43,48 vezes 53,12. Fazendo as contas aí, eu acho a área de aço. Essa área de aço aqui dá 3,6 centímetros quadrados. Como eu escolhi ferro 12, vai dar 3 φ de 12,5. 3 φ cabe numa camada, né? A base é 20. Então, largura útil é 20 menos 2 vezes 4 menos 2 vezes 0,63, que é o cobrimento dos dois lados e o estribo dos dois lados. A largura útil dá 10,74 centímetros, dá perfeitamente 2 φ de 12, né? Porque aqui vai ter um φ de 12, o outro aqui. A distância de cada bitola, o diâmetro é 1,25. Então, 1,25 para cá, 1,25 para lá, né? Fica 10,74 menos 2,5. Aqui no meio vai sobrar 8,24. 8,24 é bem maior que 2. Então, ok. Lembrando que 3,6 centímetros quadrados, eu preciso comparar com a área mínima, que foi a primeira coisa que eu fiz para esse exemplo. A área mínima é 2,76, então está maior que a área mínima ainda. Certo? Então, nesse momento aqui, vai dar 3 φ de 12,5. Aí o próximo maior é esse aqui, 47. Vou repetir o processo. E aí eu vou repetindo o processo momento por momento, até que em algum deles eu chegue na área mínima. A partir do momento que eu chegar na área mínima,
Os demais eu não preciso mais dimensionar, é só colocar a área mínima, que são... A minha área mínima foi 3 φ de 12, certo? Viram aí? A área mínima foi 3 φ de 12. Para o momento de 57,5, eu fiz todas as contas, achei 3,6 e coloquei 2 φ de 12. Então tem alguma coisa errada aqui, né? 2,76. Deixa eu ver se a conta está certa aqui. Dois ponto 76 é a área mínima. Dividido por 1,22. Aqui dá 3 φ de 12 mesmo. 3 φ de 12,5. Então 3,6 vai dar isso aí também. Vamos lá. São 3 φ de 12, tá certo. Eu que fiz a conta errada aqui, eu botei só 2 barras. Tem outra barra aqui. Vamos colocar outra barra aqui. Tem mais uma aqui. Verifiquei a largura útil. Então aqui tem 1,25 também. A minha largura útil é 10,74. Então vou fazer as contas aqui. No caso, o espaçamento não é 8,24, né? Aqui é o espaçamento. O espaçamento vai ser 10,74 menos 3 vezes, né? 3 vezes 1,25 dividido por 2. Então, 10,74 menos 3,1. 3 vezes 1,25 dividido por 2 dá 3, o espaçamento deu 3,49, que é maior que 2, tá ok. Então, esse espaçamento aqui deu 3,5, 3,49, 3,49, praticamente 3,5. Então, a armadura que eu achei para aquele momento lá foi 3 φ de 12,5, que é igual à armadura mínima. Não é? Foi a primeira coisa que eu calculei, a armadura mínima, 3 φ de 12,5. Está aqui a armadura mínima. Significa o que então para essa viga? Que conclusão vocês chegam? Toda ela vai cair na armadura mínima. Ou seja, vai ser 3 φ de 12 de fora a fora, certo? Em cima e embaixo. Nem vou precisar dessas informações aqui, onde é 0. Porque para o maior momento dessa viga, já deu 3 φ de 12, então esse 3 φ de 12 vai passar de fora a fora. Né? 3N1, φ de 12,5, comprimento, aí eu não sei qual é o comprimento dessa viga. E aqui embaixo vai ser também de fora a fora, 3N2, φ de 12,5, comprimento, eu não sei o comprimento da viga. Tá L aqui. L da viga. 12,26 comprimento. Metros, né? Isso. 12 metros e 26 centímetros.
Isso tudo em centímetros, 12.226, certo? Certo. Nós evitamos vírgula nessas notações de armadura. Deixa tudo em centímetro. Então, aqui, ó, já fez a... Qualquer outra viga aí que você pegar um momento menor que 57, se ela for 20 por 60, né? Qualquer coisa aí de 20 por 60, que um momento é menor que 57, você já dimensionou a armadura. Certo? Agora, se a viga apresentada não fosse de contraventamento, se a viga apresentada não fosse de contraventamento, o que eu teria que fazer? Diminuir a seção transversal para reduzir a área de concreto, para trabalhar simultaneamente o aço e o O concreto. aço, né? Então, eu tinha que diminuir a altura. Então, eu tinha que diminuir a altura até o KX entrar no intervalo compreendido entre 0,26 e 0,45. Então, eu tinha que diminuir a altura. Como para 60 o KX ficou 0,07, eu já vou pegar essa viga aí e colocar ela 20 por 40, o que vocês acham? Ou 20 por 30? Vamos ser ousados? Vamos botar 20 por 30? Vamos fazer a primeira tentativa. 20 por 30. Primeira tentativa. Nosso D1 deu 6,88. Isso implica que o D vai ser quanto? 30 menos isso. 23,12. Vou pegar a equação lá para ver o que acontece. A equação está aqui em algum... Está aqui a equação. Peguei a equação. Está aqui. A única coisa que muda nessa equação é o D, né? Supondo que o MSD é o mesmo, né? Eu não vou diminuir o peso próprio, eu vou considerar o mesmo o peso próprio. Então, eu fico com 15,543 x ao quadrado menos. Aí vai mudar, né? O D agora é 23,12 vezes 38,857. Aqui vai dar 898,374x mais 80,50, né? Tudo isso aqui é igual a zero. Eu vou resolver encontrar a raiz disso aí. Fica 15,543 vezes x
ao quadrado, né? Menos 898,374 vezes x mais 80,50. O x dá 11,08. O x dá 11,08. Significa que o kx vai ser 11,08 dividido por 23,12. Eita, estourou o kx, ó. O kx deu 0,47. Eu reduzi demais. Então, vou botar lá 20 por 40, pode ser, né? Kx deu 0,47, maior que 0,45. Deu ruim aqui. Não passou. Estourou o limite superior. Então, vou usar... Podia tentar 20 por 35, né? Acho que com 20 por 35, segunda tentativa. Vamos... Segunda tentativa. 20 por 35. O que vai acontecer? 20 por 35, o D vai ser igual a 35 menos 6,88. 28,12. Então, minha equação fica 15,543x ao quadrado menos 28,12 vezes 38,857 dá 1092,659 x mais 80,50. Tudo isso aqui é igual a zero. O novo x vai ser igual a... Vamos botar aqui a equação. 1092,659. O novo x vai ser igual a 8,36. Isso implica que o kx vai ser 8,36 dividido por 28,12. Dá 0,297, ó. Beleza. Kx ok. Então, a minha viga fica 20 por 35. Ela está 20 por 60, né? Imagina. Então, na segunda tentativa, a viga ficou com 20 por 35. Se eu estiver usando φ de 12,5, né? São duas camadas, né? A gente já colocou. Vamos dimensionar. O kx deu 0,297, então o z vai ser o D, que é 28,12, menos 0,4 vezes o x. O x que a gente fez deu 8,36. Então, 28,12 menos 8,36 vezes 0,4 dá 24,776.
Ou seja, o KZ, dividido isso por 28,12, o KZ dá 0,881. Então, a S vai ser 80,50 dividido por 0,881 vezes 43,48 vezes 28,12. Dá 7,47 centímetros quadrados. Dá 6 φ de 12, 7 φ de 12. O AS deu 7 φ de 12,5. Deu 6,1. Deu 7 φ de 12,5. 7 φ eu acho que tem que ver quantas barras cabem numa camada, né? A largura útil é 10,8 centímetros. Então, o cobrimento de 4 centímetros, né? Então, veja se cabe 4 barras aqui embaixo. O espaçamento seria 10,8 menos 4 vezes 1,25 dividido por 3, né, que são 3 espaçamentos. 10,8 menos 4 vezes 1,25 dividido por 3. Ah, deu ruim aqui. O espaçamento deu 1,9. 1,93. Eu vou aceitar isso aqui. Não vou mexer no meu cobrimento, não. Então, esse momento ficaria... Acho que ele é negativo, né? Ele é negativo. Ela está 20 por 35. Vou colocar o estribo. Vou manter esse cobrimento aí. E aí a gente coloca, são 7 φ de 12. Eu vou dar 4 barras aqui embaixo. E 3 aqui em cima. Sete φ de 12,5. 20 por 35. Isso se a viga, considerando que ela não é, que é uma viga contraventada. Aí você ia ter que dimensionar as outras áreas de aço, lembrando que a altura ia mudar, né? Mas como essa aqui é uma viga de contraventamento, eu não posso mexer na altura, porque senão vai bagunçar o alfa, ela fica 20 por 60 com 3 φ de 12. Se fosse uma viga contraventada,
Aí eu teria que otimizar a altura. Eu fiz 2 tentativas aqui e otimizei a altura para 35 centímetros. Né? Lembrando que essas alturas sempre múltiplo de 5 centímetros. Otimizei para 35 centímetros de altura, o Kx deu dentro do domínio. Né? Maior que 0,26, menor que 0,45. E para esse Kx otimizado, eu achei a área de aço de 7,47. Alguns podem usar 6φ de 12, mas como deu 6,1 barras, o correto é usar 7φ de 12. Eu tenho uma largura mais ou menos de 10,8. Para usar 7φ, eu coloco 4 barras na primeira camada, 3 barras na segunda, dá ok. Né? E aí o espaçamento fica próximo de 2 centímetros, que é o espaçamento entre barras, tá ok aqui. Lembrando que meu cobrimento, ele é um cobrimento considerável, é um comprimento de 4 centímetros da armadura. Isso que vai dar uma vida útil de 100 anos. Então, nós vimos os dois tipos de dimensionamento de armadura longitudinal. Seja ela para viga de contraventamento, a gente não vai mexer na altura. E se for uma viga contraventada, a gente altera a altura dela para altura otimizada. E aí, nem vou verificar qual seria a área mínima aqui. A S mínimo seria 0,23 sobre 100, que multiplica 35, que multiplica 20. Então, uns 61 centímetros quadrados. Está bem menor que 7,47, né? Esse aqui é o AS. Bem maior que o AS mínimo. Então, vou usar ele. Dúvidas? Temos 2 procedimentos que são diferentes da viga de contraventamento e da viga contraventada. E aí a gente dimensiona. Essas vigas de contraventamento, provavelmente 90% delas vai cair na armadura mínima. E as vigas contraventadas, vocês têm que otimizar. Ok? Alguma dúvida aí? Estou falando só para a tela, sozinho? O que está acontecendo? Professor, é comum, porque o meu projeto, por exemplo, a maioria das vigas, acho que 90% delas são vigas que fazem parte do contraventamento. Então vai dar armadura mínima para todo mundo, né? Pois é. Qual que é a dúvida? Só saber se tem algum problema ou se isso é puramente questão do projeto. Do projeto, é uma característica do projeto, né?
Você está o quê? Com 18 pavimentos, né? Isso, Quanto mais alto é o edifício, mais vigas entram no contraventamento, né? Você deve entendi. ter formado muitos pórticos e a maioria das lajes está definida dentro deles. É uma característica do seu projeto. Exatamente isso. Tem poucas vigas contraventadas, no caso. Isso, Então você não vai ter quase trabalho para dimensionar o OS. O próximo passo é só ver o cisalhamento. Também não vai dar trabalho essas vigas grandes, né? certo. Certinho? E se tiver alguma contraventada, aí vai dar uma taxa de armadura estranha para a viga, mas como todas são de contraventada. Significa o seguinte: a altura da viga está mais em função de resistir às solicitações horizontais do que de resistir às solicitações verticais, entendeu? Entendi. Porque eu aumentei a inércia dessa viga para passar no alfa, não foi? Foi. Mas precisou chegar nisso tudo? Para passar no limite de 0,6 precisou. Então, paciência, né? Geralmente, com 14, 15 pavimentos, elas passam 20 por 50. Com 18 de vocês é 18 pavimentos, né? Isso, Acho que até 20 pavimentos ele passaria com essas vigas aí 20 por 60. Lembra que na viga 20 por 60 vai ter armadura de costela, certo? Ou ele chama armadura de pele. Armadura de certo. costela era na minha época. Quando a viga tem 20 por 60, aí eu não lembro quantos por cento é da. Mas ela vai ter uma armadura aqui no meio dela. Eles chamam armadura de pele. E o valor dela está prescrito na norma. Eu não sei quanto que é essa armadura de pele aí. Acho que é 2 FI de 10, alguma coisa assim. Você tem que ver. Vai ser uma percentagem da área da seção transversal. Tem que conferir isso na norma brasileira. Olha lá a armadura de pele. Porque ele está até 20 por 50, não precisa, mas 20 por 60 vai precisar. Certinho? Certo. Bom, por hoje é isso, né? Acho que semana que vem vai ser nossa última aula de maio. Vou só combinar com vocês o que tem que entregar e nós já demos 50% das aulas e estamos mais ou menos com 50% do projeto. O que vai faltar Professor, agora uma é dúvida. cisalhamento, ancoragem e pilares. E a verificação final da estabilidade, já que com a somatório do FV já real. Porque eu já vou ter todas as reações. Então, para terminar o projeto, precisa fazer a ancoragem das barras, calcular a armadura de cisalhamento e dimensionar os pilares. E verificar a estabilidade agora com as cargas reais da estrutura. Se corresponde à minha estimativa inicial. E aí fechou. Professor, uma dúvida. Diga. Quando eu tenho viga descarregando em viga, eu vou considerar ele um trecho isolado também? Não entendi. Se eu tivesse uma carga pontual lá naquela viga, exemplo, que Certo. seria uma viga descarregando nela, aí do apoio até esse carregamento da viga seria um único trecho? Não, deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta.
Essa aqui, né? Isso. Se eu tivesse aí entre o engaste e o primeiro apoio uma carga pontual, seriam 2 trechos ou apenas um trecho com a carga pontual aí no meio? Para o momento fletor, é um trecho só, porque o momento ele vai ser consequência da carga pontual, certo? Certo. Para o esforço cortante, vão ser 2 trechos. Beleza. Entendeu? Entendi. Para o momento fletor, é um trecho só, porque o que ia acontecer se tivesse uma carga pontual? Esse momento aqui não seria 29, ele seria maior. Ok? Então, esse Ok. diagrama aqui, ele ia descer mais, né, antes de subir. Ia ser outro valor. Isso ia ser consequência da carga concentrada. Mas para a armadura longitudinal é um trecho só. Não vai mudar nada. Quer dizer, o que muda é a intensidade do momento, e aí eu vou ter que dimensionar para um novo momento, mas é um trecho só. Não. Quando eu for dimensionar o cisalhamento, aí serão 2 trechos, até aquela carga e depois da carga pontual. Beleza, obrigado. Nesse caso, professor, quando agora considerando, por exemplo, a viga que vai descarregar em outra viga, quando a gente vai fazer o carregamento da viga no F2, por exemplo, aliás, na planilha, vai fazer o carregamento da viga, a gente considera ali como um apoio lá no F2, certo? Certo. Porque aquela viga vai ser um apoio para obter a reação. Mas lá na planilha, a gente também tem que considerar como 2 trechos, considerando aquele apoio, ou um trecho só para carregar naquela região? Não sei se deu Não, para entender. deixa eu colocar aqui. Vamos colocar V1 e vou colocar aqui nesse outro sentido V2. Aí, a primeira coisa é quem que descarrega em quem, né? Vamos supor que V2, você que decide isso, você decidiu que V2 vai descarregar em V1. Você decidiu isso, o que você vai fazer no F2? Aí, primeiro você tem que resolver V2, né? Esse V2, vamos colocar as distâncias aqui. 3 metros, 5 metros, 2 metros, 2 metros, 3 metros. Então, você decidiu, olha, V2 vai descarregar em V1, então eu tenho que resolver V2 primeiro. Então, resolver V2 primeiro, porque é ela que descarrega, então eu tenho que resolver ela primeiro. Então, o V2 vai estar assim, ó. Aqui é 3 metros, 5 metros. 3 metros, 5 metros. Essa aqui é o V2. Entendeu? E aí você vai pôr o Entendi. carregamento nela. Sei lá, vamos pôr um carregamento aqui de 30 quilonewtons. É exatamente esse carregamento que ficou sendo a minha dúvida, professor. Por exemplo, o senhor colocou 30 kN, ele uniforme desde o início da viga até o fim. Ou seja, para carregar ela, o senhor Isso não aqui não vai dividiu acontecer na realidade, né? Você teria que ter o carregamento desse primeiro trecho e o carregamento do segundo. Ah, tá. Tem que fazer dessa forma, dividir. Sim, ué, igual Ah, tá. um apoio qualquer. Aham. E aqui vai dar uma reação R.
Aí, como que vai ficar V1? V1 tem só 2 apoios. E aqui vai ter uma força concentrada R. Aí a carga de V1 provavelmente pode mudar também aqui. Aqui ser um valor, aqui ser outro. Entendeu? Entendido. Outra dúvida aí? Professor, deixa eu te perguntar. O porta-estribo, a mínima dela é 2 feet 6.3, não é? Porta-estribo pode ser 2 feet 5. Pode ser 5, né? Pode. Às vezes o que acontece é que a quantidade de ferro 5 é tão pequena que eu estou comprando, já que eu estou fazendo meus estribos 6.3 e eu comprei muito ferro 6.3, aí eu faço porta-estribo 6.3 também para, sei lá, não ficar fazendo quantidade pequena de ferro, entendeu? Dependendo do volume que você está fazendo, mas poder pode ser ferro 5.0, porta-estribo. Não tem problema ser 5.0, não. Eu vou colocar o prazo de entregar a folha resumo das vigas semana que vem, pode ser? Eu acho até que já botei esses prazos para vocês. Alguém falou que estava lá e eu corrigi. Eu não sei, eu estou com 3 turmas de projeto, não sei qual que é o prazo Não, de aqui o cada senhor um. não tinha determinado prazo, não. Não? Não. Então vamos botar a folha resumo das vigas para hoje, que dia é? Hoje é 7, né? Vamos botar para o dia 14 de maio. E para o dia 28 de maio, o dimensionamento das áreas de aço. Não é detalhamento, é só o dimensionamento do AS. Para 28 de maio, o dimensionamento da área de aço, de flexão, para todas as seções. Lembrando que alguém falou aí que a maioria das vigas é de contraventamento, então muito provavelmente vai dar armadura mínima de fora a fora, o que vai facilitar bastante esse processo. Só que o efeito colateral disso é você ficar preguiçoso e esquecer das vigas contraventadas e não verificar, não otimizar a seção. Mas eu tenho que pegar o dimensionamento de todas as seções. Na viga exemplo que vocês colocaram aqui, são quantas seções? Vamos olhar aqui. Nessa viga exemplo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seções. Coincidentemente, nas 7 seções serão 3 φ de 12. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Por causa da armadura mínima. Então, você coloca as 7 seções, 3 φ de 12. Só que no detalhamento, vai ter lugar que ela vai estar em cima, vai ter lugar que ela está embaixo. Né?
na ferragem, até para esse momento aqui de 0,7, vai ter 3 φ de 12 embaixo. Para esse momento de 29, vai ter 3 φ de 12 embaixo. Para esse momento de 24, vai ter 3 φ de 12 embaixo. Para os momentos negativos, 3 φ de 12 em cima. Então, eu tenho que desenhar a ascensão embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima. Ok? E aí, esse cálculo do AS não é o detalhamento ainda. É o cálculo do AS fica para o dia 28 de maio, que vai ser quando que nós vamos suspender nossas atividades, se não mudar. Se o EG não baixar nenhuma outra portaria, dia 28 de maio a gente suspende as atividades. Ok? Aí vai ficar faltando detalhamento, ancoragem, de cálculo, para calcular, vai ficar precisando calcular ainda ancoragem, estribo e pilar. E depois detalhar viga, detalhar pilar, né? Que seria a finalização do projeto. Mas a parte de cálculo está quase concluída. Para calcular mesmo agora só a armadura de cisalhamento e a ancoragem. E aí a gente encerra. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Sobre a escada. Eu tenho que fazer uma viga intermediária de um pé direito, no meio do pé direito? Sim. Sim, para o patamar, não é? Isso. A não ser que você coloque um patamar em balanço, que eu não... Não. Como a escada é muito curta, o vão dela, o patamar em balanço não seria tão inviável assim não, entendeu? Uhum. Você sobe um lance, aí coloca o patamar em balanço e sobe o segundo lance. Tem essa opção aí, ele fica em balanço. Ele em balanço mais ou menos, né? Porque aí ele vai ficar engastado no pavimento de cima e no pavimento de baixo. Mas isso aí vai causar torção nas vigas. Se você botar a viga intermediária no patamar, aí não tem o problema da torção. Tá. Eu, por exemplo, em prédios mais... Tem uns prédios assim que faz garagem em cima, né? Não faz no subsolo. Eu vejo essas escadas aí em balanço, sabe? Ele é uma escadinha pequena, ele coloca ela em balanço. Fica até uma escada bonita, né? Porque ela não se apoia na viga. Parece que ela fica flutuando lá no espaço. Mas, no nosso caso mais simples, né? Realidade desse projeto aí que vocês estão fazendo, põe uma viga intermediária assim. Tá. Falta a escada, então, né? Concreto 1, a gente viu a escada em concreto 1, não viu? Não. Não, Não? não. Não. Uai. Eu tô dando a escada agora em concreto 1. Vocês não viram? Então eu vou passar a Não. escada para vocês. É bem simples. Escada é laje, né? Você pode até fazer com pré-moldado. Tem muitas opções de escada. Escada depende tem várias opções para a gente fazer. A mais simples é colocando essa viga aí intermediária para eu apoiar o patamar. Mas a carga da escada é muito baixa, o vão é pequeno, não dá problema nenhum a escada. De qualquer forma, ainda faltaria a escada. Eu pensei que tivesse passado isso para vocês em concreto. Vamos andando, né? Hoje a gente viu essa questão da armadura longitudinal. Na aula que vem a gente vê a questão da armadura de cisalhamento. E depois fica essas entregas aí para vocês postarem lá no Moodle. Tá. Tá ok? Tá ok. Caso as coisas não mudem, a gente encerra essa primeira parte
Só que aí a vantagem nossa é que nós vamos encerrar com a parte de cálculo quase toda em andamento, né? O mais difícil é o detalhamento. Não tem como a gente começar o detalhamento agora. Detalhamento só em setembro. Ok? Professor, pode falar. Nesse caso, então, como que a gente considera para fazer o carregamento das vigas? Considera a escada ou... Não, as vigas não vai mexer em nada nas vigas. A estrutura da escada ela é independente. Ok? Deixa só o buraco lá, não tem um buraco? Sim. Então, pode ficar tranquilo que a gente vai. A carga que a escada vai acrescentar na viga lá de apoio dela é insignificante. Pode mencionar as vigas. Então, beleza. Professor, sobre a chamada do pessoal de sexta-feira, eu acho que o senhor não fez, ou se não o senhor fez, eu estava off ainda. Deixa eu ver aqui. Só vou entrar aqui no. Só um instante. Mas você é da sexta ou da quinta? Sou sexta. Deixa eu ver aqui. Não, mas Marcos Vinícius não é você não, né? Não. Ah, você é da sexta e está assistindo hoje? É isso? Mas o senhor colocou lá no grupo que era para todo mundo? Não, para todo mundo dá. Para todo mundo dá. Como é que fala? Não tem problema. Realmente ficou diferente. Seria para todo mundo da turma. De hoje. A gente repete essa aula para a turma B. Mas aí não tem problema não. Amanhã eu coloco frequência para você. Se você não precisa assistir amanhã, não. Fechou. Ok? Beleza. É um nome fácil de lembrar. Só muda o final. É. Então fechou, professor. Valeu. Falou. Então, para vocês aí, um abraço e até a próxima. Hein? Até mais. Até, professor.